Falando mais dessa questão espiritual que tu tocou aí, eu acho que é bem importante, né? Porque a gente fala muito de política e guerra e coisas materiais e acaba, às vezes, deixando essa questão espiritual, que é o mais importante, às vezes a gente acaba não discutindo, né? A gente vê, assim, manifestações isoladas de alguns bispos, e, enfim, padres, pessoas do corpo da igreja condenando alguns rituais que envolvem simbolismo ocultista ou até satanista em certos eventos culturais, que eu não quero citar o nome de nenhum para não ter problema, né? Mas a gente vê eles condenando alguns shows de rock, celebrações, até celebração esportiva, né? Mas são, como tu disse, Abertura das Olimpíadas, por exemplo. pessoas isoladas, né, que fazem essas condenações dentro da igreja. Mas a Santa Sé, por que ela não condena, ou se ela condena, eu não sei, principalmente quando são eventos de massa assim, que reúnem milhões de pessoas presencialmente, às vezes 2, 3, 4 milhões presencialmente, e muitas dezenas de milhões, ou às vezes até bilhão assistindo. Então são shows ou eventos altamente simbólicos de simbolismo ocultista que a igreja não fala nada. Ou eu lá falo e eu não estou sabendo. Por que isso? Então, é o que eu disse. A igreja, normalmente, a Santa Sé, né, ou seja, a sede da igreja em Roma, ela não fala sobre eventos específicos em países específicos, a não ser que sejam muito relevantes, como uma guerra, uma coisa assim. Quando é um assunto, vamos dizer assim, menos, né, que não coloque a vida em risco imediatamente, né, ainda que haja muitos problemas, concordo plenamente com você, tá? Normalmente, o que acontece? A igreja se manifesta pelo bispo local, porque a jurisdição é dele. Então, ele ali, por assim dizer, representa a mesma igreja. Não a igreja universal, mas a igreja ali, né, local. Então, eles podem falar e devem falar, tá, no meu entender. Agora, por que não falam muitas vezes? Essa é a pergunta. Eu acredito que muitas vezes é porque são omissos, né, no seguinte sentido, não querem se incomodar, querem apenas ter paz. Bom, nós temos a garantia do Nosso Senhor que nós não teremos paz nesse mundo, graças a Deus. Né? Quem faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus, de São João. Então, querem paz, não querem se incomodar. Né? É o que eu chamo de carreirista, centrista, uma coisa assim. Depois você tem os que acham até bonito. Tem os caras loucos mesmo. Né? Tem prelados que são realmente desequilibrados e que acham tudo bonito. E tem a parte boa, que é omissa, apesar de ser muito boa, né, que acaba falando, mas de modo genérico, não aponta o dedo para dar nome, endereço, telefone, CPF, entendeu? E há aqueles que falam mesmo, abertos, né, que eu não posso citar nomes aqui para, né, não quero envolvê-los nisso, mas há sim muitos que falam dentro e fora do Brasil dessas situações e que são homens realmente de muita bravura, coragem, etc. Esta tendência dos bispos locais, principalmente, de pararem de condenar, né, erros e apontar, etc., surgiu principalmente depois do Concílio Vaticano II, em 65, porque a igreja resolveu ali, eu acho que para o seu prejuízo, no meu entender, não mais condenar erros, né, formalmente, como todos os concílios e sínodos e papas fizeram por 2000 anos, mas simplesmente encontrar caminhos para diálogo na tentativa de que aquela pessoa se converta, né? E aquela coisa, vamos ser mais dialogantes, dialógicos, né? Do que apontar o dedo e condenar aquilo como errado, né? Então, como o concílio teve esta ênfase pastoral, a ênfase doutrinal foi arrefecida. Então, claro, depois houve, vamos dizer assim, não houve mais condenação de ideias, né? Mas houve reprimendas aqui, reprimendas ali, mas aquela majestade que a igreja tinha, né, de dizer, olha, tal coisa errada nós decidimos assim. Por exemplo, como, sei lá, fez... acho que o último que fez isso foi o Papa João Paulo II. Eu não me lembro agora, chama-se Evangelium Vitae, o nome da encíclica, em que ele condena como é que eu vou usar o termo aqui? A terminação da vida antes do nascimento e a terminação da vida antes do fim natural. Né? Condena. Ele fez uma condenação
formal e seríssima sobre isso. Porque tu não Mas acha, não se condena Bernardo, mais o comunismo, etc. Isso simplesmente não se faz mais. tu Eu não acho uma acha, pena. Bernardo, que né? Porque talvez isso seja um exagero interpretativo meu, né? De que um eventual show de rock possa ser uma invocação satânica. Então, Não, eu acho que você está plenamente correto. mas em sendo isso, se eu estou correto, tu não acha que isso é uma traição contra o fiel católico que, dentro da ignorância dele, vai lá e participa daquilo porque não lê, ele não Sim, estuda, ele vai na orientação de um padre, de um bispo, eu, e ninguém alerta ele, e ele vai lá e é, participa. Tu não acha uma Jair, traição contra a alma dele? eu acho, só que aí que tá. Como dizia o professor Olavo, você raciocinar com base na intenção do sujeito que você não conhece é apenas conjectura. Então, que eu acredito? Primeiro, a gente tem que saber de qual prelado nós estamos falando, qual o nível de consciência que ele tem, porque muitas vezes, olha, eu já conheci, tá? Padre que não sabia que tal coisa era uma coisa demoníaca, ou que poderia ser uma brecha, um portal, como queira, né, para esse tipo de atividade, né? E que achava tudo bem, porque ele foi formado assim. Eu vi certa vez de um padre que ele ficou anos na teologia da libertação, e aí, por causa da fama que eu tinha adquirido no clero, ele resolveu assistir um vídeo meu para me refutar, enfim, mas ele falou, mas por que esse rapaz fala tanto disso com tanta veemência? Eu vou ler o que ele está falando. Ele leu, se converteu, abandonou a teologia da libertação, hoje ele milita, no bom sentido, né, contra. E aí, uma vez eu encontrei, ele me contou essa história, eu falei, mas padre, como é que o senhor não... Ele falou, meu filho, eu fui formado assim, foi a única formação que eu recebi, eu não sabia pensar de outro jeito. Então, eu acredito que, pela mentalidade que nós temos no Brasil, Jair, olha, pelo menos 50% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Eu acho que é mais, tá? Mas pelo menos. Isso inclui os padres. Porque eles vêm das escolas municipais ou particulares que dão essa educação lixo que nós temos nesse país, né? Se eu não me engano, você esteve na Alemanha agora, né? Então, olha, a Alemanha, apesar da confusão toda, o povo é muito bem educado lá, né? Comparado ao Brasil. Sim. Eu morei na Europa e frequento lá há muitos anos, conheço o Japão, vários lugares. Assim, o Brasil simplesmente deforma mentes, não forma. Então, esses caras depois vão virar padre, vão virar bispos. Então, muitas vezes são ignorantes. Claro que certamente há uns que são omissos, sabem que devem fazer o certo, mas nós não sabemos a consciência de cada um. Esse é o drama. Por isso que eu não quero fazer aqui um juízo temerário dessas personalidades. Mas se não fazem, deveriam estar fazendo. É a diferença entre ignorância e inesciência, né? Ou seja, ignorância é aquilo que você deveria saber, né? E não sabe. E a nesciência é o que você não precisa saber e não sabe.